Lucas 24, versículos 30, 31 e 32. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o teu nome. Estamos, ó Deus, agora prontos para ouvir a tua palavra, prontos para ouvir a tua voz, prontos para receber o que tu tens para nós nesta manhã, prontos, ó Deus, para te obedecer e te servir com a nossa vida. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão especial. Que teu Espírito Santo possa, Senhor, usar-me e falar ao nosso coração agora. Em o nome do teu Filho, Jesus, nós oramos. Amém. Podeis sentar. Faz algum tempo, já há muitos anos, eu preguei essa palavra em Nova Iguaçu. E senti desejo de trazer e de compartilhar com os irmãos. A ceia do Senhor ocupa um lugar de relevância, um lugar de destaque. Ou melhor, um lugar central na nossa adoração. E certamente a Bíblia, ela que se renova, uma vez que se renova a cada manhã, ela pode sempre nos ensinar algo novo a respeito da nossa fé, a respeito do nosso culto, da nossa adoração, do nosso serviço. Em 1941, Gregório Dix publicou o que ele chamou de formato da liturgia, em que ele chama a nossa atenção para o seguinte: em 4 momentos, em 4 ocasiões diferentes, nós encontramos uma sequência de 4 verbos que descrevem o que Jesus fazia durante as refeições. A primeira vez aparece em Mateus, vou pedir que você abra, no capítulo 14. Deixe marcado aí Lucas, porque vamos voltar nesse texto. Mateus 14, versículo 19. Começando aí no primeiro evangelho, essa é a nossa primeira referência aí depois do texto base, onde nós encontramos esses 4 verbos que descrevem as ações de Jesus, aquilo que Jesus fazia durante as refeições. Veja o que diz o versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães,
deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Nós temos 4 verbos aqui. Os 4 verbos são: pegou, abençoou, embora esteja no gerúndio aí, né? Mas pegou, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Pegando, pegou, abençoou, tendo partido, partiu os pães e deu-os aos discípulos. A segunda vez que essa sequência aparece, um pouco mais à frente no capítulo 15, na segunda multiplicação de pães. Mateus 15, versículo 36. Vou ler o 35 também. Mateus 15, 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, né, abençoou, deu graças, os partiu e deu aos discípulos. Os verbos então aparecem aqui: pegar ou tomar, dar graças, que é sinônimo de abençoar, partir e dar. A terceira vez, no texto que nós lemos, em Mateus 26, no momento da ceia, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. Os 4 verbos aparecem novamente: pegou ou tomou, abençoou, partiu e deu. Agora vamos para Lucas, nosso texto base, Lucas 24. O jantar em Emaús. Lucas compartilha com a gente aí o relato desse dia. Lucas 24, 30. Veja aí o que temos. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu para comerem. Então, novamente, encontramos essa sequência aí, esses 4 verbos: pegar, abençoar, partir e dar. Irmãos, logo no início da igreja cristã, que nós costumamos chamar de igreja primitiva, a adoração assumiu esse formato eucarístico. Com o passar do tempo, obviamente, o crescimento da igreja, os líderes acabaram mexendo um pouquinho na liturgia, mas em alguns lugares ainda, dependendo do tamanho de pessoas, se parte o pão, é porque não dá tempo de partir na hora, né? Mas essa é a ideia, é porque a gente, por conta de um determinado tempo de culto, a gente precisa estar com o pão partido. Então, simbolicamente, ainda se rasga o pão, né? Simbolizando esse partir como algo acontecendo ali na liturgia da Eucaristia. Então, logo no início da igreja, a adoração assumiu esse formato de 4 ações, definindo um modelo que é seguido até hoje. Pegamos o pão, que está já partido na bandeja, nós oramos, abençoamos e distribuímos. E será que a gente percebe esse formato da refeição, esse formato da Eucaristia na nossa própria vida? Vamos ver, Jesus toma aquilo que levamos a Ele, Ele toma
nossa vida, Ele toma nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, Ele toma o nosso pão, o nosso peixe, Ele toma as nossas ofertas, os nossos dízimos, Ele toma o nosso serviço, Ele toma as nossas virtudes, as nossas faltas, pontos fortes e pontos fracos. E em cada mesa que nos apresentamos, cada vez que nos apresentamos, primeiro e acima de tudo, nós levamos a nós mesmos diante dele. E Jesus toma tudo isso, Ele toma a nossa vida, Ele recebe aquilo que nós somos, Ele recebe aquilo que nós temos, e Ele toma em suas mãos. A segunda ação, Jesus dá graça, Jesus abençoa e dá graças a Deus pelo que levamos, pelo que trazemos, pelo que entregamos a Ele. Ele dá graças por quem somos. Na nossa entrega, Ele toma aquilo que lhe apresentamos e Ele consagra, Ele leva ao Pai por meio do Espírito Santo. Tudo que está sobre a mesa é consagrado, é elevado a Deus numa atitude de bênção, numa atitude de gratidão. Ele como que nos apresenta a Deus, como fazemos com os nossos pequeninos, quando nossos filhos nascem e nós vamos à igreja, nós vamos ao culto, pedimos ao pastor, e o que é feito? Nossos pequenos são elevados diante de Deus, são apresentados, são consagrados diante de Deus. Jesus recebe aquilo que lhe damos, que lhe entregamos, recebe a nossa vida e Ele faz conosco aquilo que fizemos e que fazemos com os nossos filhos quando nascem. Jesus não censura, não critica, não condena, nem rejeita a nós, ou aquilo que pode ser até que não seja o dízimo, pode ser só uma parte do dízimo, Ele recebe. Pode ser só uma oferta, que a gente deixa indefinido, se é dízimo, se é oferta, a gente nem marca, porque na verdade nem nós mesmos sabemos o que nós estamos entregando, colocamos dentro do envelope, mas Ele não condena, Ele não rejeita, Ele não censura, Ele não critica o que é nosso, assim como não rejeita a nossa própria vida, como não rejeita a nossa oração. Ele recebe e Ele apresenta ao Pai. Terceira ação litúrgico-eucarística, Jesus então parte ou quebra aquilo que nós levamos a Ele. Muitas vezes chegamos à mesa cheios de etiqueta. Às vezes chegamos diante da mesa, chegamos diante de Deus e somos apenas uma capa. Somos apenas um verniz. Apenas personagens. Somos apenas atores. Maquiados, mascarados, representando no jogo da vida. Jesus procura o que está por trás da máscara. Jesus procura o que tem por trás da maquiagem. Qualquer pessoa maquiada fica diferente, né? Dá um up, né? Dá uma levantada, né? Mas só Deus sabe como é que está. Se tivesse pura, né? Só Deus conhece, só o Senhor conhece, né? Quanta lágrima, só o Senhor conhece. Quando a gente não dorme, a olheira, quanta olheira, né? Se não desse uma ajeitada ali e tal, só o Senhor é que sabe. Como é que fica sem a maquiagem? Jesus procura o que está do lado de dentro. Jesus procura o que está por trás da maquiagem. E então Ele expõe o nosso interior. Ele expõe aquilo que tentamos esconder.
Ele expõe nossas deficiências, nossos medos, nossas dores, nossas mágoas, nossas tristezas. Expõe não no sentido de nos envergonhar e nos deixar envergonhados. Quem quer envergonhar-nos é o inimigo. Jesus não quer nos envergonhar, Ele quer nos restaurar. Quando estamos à mesa, meus irmãos, somos expostos. Vimos aqui, Jesus pegou, Jesus abençoou, Jesus partiu. E ainda tem uma última ação, Ele deu para eles. Então os olhos deles se abriram. Os olhos se abriram. Algo mais aconteceu na experiência que eles estiveram com Jesus indo para ali no caminho, enquanto Jesus expunha e explicava as Escrituras para eles, o coração deles ardia. Quando estamos diante do Senhor, meus irmãos, somos expostos, porque Ele tudo vê, porque Ele tudo conhece, porque Ele tudo sabe. Diante dEle não temos o que esconder, não há como esconder alguma coisa. Diante do Senhor nós estamos expostos, diante do Senhor caem as vendas dos nossos olhos. Nossos olhos são abertos. Nosso coração arde, nosso coração queima, porque nós ansiamos pela sua revelação. Quando estamos diante de Deus, diante do Cristo, nós somos colocados diante da crucificação. Tudo que está sobre a mesa representa algum tipo de vida oferecida em troca de outra. Se pensássemos numa refeição, toda refeição é sacrificial, né? Então temos ali um alface, um tomate, a cebola, foram arrancados da horta, perderam a sua vida e foram oferecidos à mesa em troca de dar vida para quem vai comer. É vida sendo oferecida em troca de outra vida. Vida sendo oferecida pelo bem-estar de quem vai comer, de quem vai receber. Seja um ovo, um frango que deixou de virar frango, né? vai ser comido. Seja o próprio frango, perdeu a vida para que alguém permaneça vivo, porque vai se alimentar daquela carne, daquele frango, daquele bife. Toda refeição é sacrificial, é vida que é oferecida em troca de vida para outros. Então, tudo que está sobre a mesa representa algum tipo de vida oferecida em troca de outra. Se chegamos com nossa petulância, fechados, ensimesmados, Ele quebra as barreiras, Ele quebra a nossa arrogância, Ele quebra o nosso orgulho, Ele quebra a nossa casca, Ele quebra a nossa jactância, e Ele abre caminho no meio de tudo e proporciona uma nova vida relacional com Ele. Quantos lembram o salmo que nós lemos no início do culto? Salmo 51, quantos lembram o versículo 17 que nós lemos do Salmo 51? Está querendo demais, né, pastor? Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração igualmente quebrantado. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, compungido, quebrantado também. Deus não despreza corações quebrantados, Deus despreza corações arrogantes. Deus despreza um coração fingido.
Um coração quebrantado Ele não despreza. Nós vemos, meus irmãos, nós vemos esse quebrantamento primeiro em Jesus, primeiro no próprio Cristo, e foi partido, e teve o seu sangue derramado por nós. E em seguida e consequentemente nós vemos esse quebrantamento em nós, porque somos igualmente quebrantados por Ele. Então, como a quarta e última ação aí, litúrgico-eucarística, depois de partir, depois de quebrar, depois de quebrantar, depois de transformar, Jesus dá de volta. Jesus devolve o que entregamos para Ele. Jesus devolve a pessoa que somos. Mas não é mais aquilo que havíamos levado para Ele. O pão e o peixe que voltaram nos cestos não eram mais os mesmos 5 pães e 2 peixinhos que foram entregues e consagrados ali. Agora eram os pães da multiplicação, que não paravam de jorrar, que não paravam de multiplicar. Os pães e os peixes não eram mais os mesmos quando voltaram para ser distribuídos na multiplicação. Agora estavam abençoados, agora não cessavam de jorrar. O sepulcro que Nicodemos ofereceu para depositarem o corpo de Jesus, para servir de sepulcro para Jesus, foi apenas por alguns dias. Mas quando devolvido para Nicodemos, não era mais o mesmo sepulcro que ele entregou, porque agora tinha ali o poder da ressurreição. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, quando colocassem Nicodemos lá, da mesma maneira, um dia ele haverá de ressurgir dentre os mortos, porque tem o poder da ressurreição naquele sepulcro. Aquilo que somos, meus irmãos, o eu que lhe oferecemos à mesa é transformado naquilo que Deus dá. Acontece transformação à mesa. Ao comermos e bebermos o corpo e o sangue consagrados de Jesus, acontece transformação nesta mesa. Temos sido transformados nesta manhã, você crê nisso? Temos sido transformados nesta manhã. Para o cristão, todas as refeições derivam da ceia do Senhor. E assim, consequentemente, deveríamos refletir mais sobre o que acontece à mesa no nosso lar. Deveríamos refletir mais sobre a nossa própria vida, depois que Jesus nos tomou, nos abençoou, nos quebrou e nos devolveu como vida nova, nova vida, nos deu de volta como vida transformada. Conseguimos ver e reconhecer esse formato da liturgia na nossa vida? Fomos tomados em suas mãos, abençoados, quebrantados no processo e tornados nova vida. Uma vida transformada, uma vida abençoada. Se pensássemos assim, se aprendermos assim, não ficaríamos mais reclamando do processo, não ficaríamos mais dizendo-se não abençoado por Deus. Deus não tem me abençoado.
Deus me deixou. Por que eu estou passando por isso? Por que isso foi acontecer comigo? O que aconteceu com Ele próprio? Ele foi quebrantado também no seu espírito. Ele foi quebrantado no seu coração. E Ele diz que um coração compungido, quebrantado, assim como um espírito quebrantado, Ele não despreza, pelo contrário, Ele se agrada. Ele está trabalhando na nossa vida, meus irmãos. Nossa vida é uma vida abençoada. Nossa vida é uma vida abençoada. E eu creio que ainda tem tanto. E isso não tem nada a ver com não chorar. O choro pode durar uma noite inteira. Talvez mais do que uma noite, mais do que nós gostaríamos que durasse. Muitas noites, uma vida inteira. Mas a alegria vem. A alegria vem. Vem ao amanhecer. Porque eu creio que haverá amanhecer. Se não for aqui, haverá um amanhecer na glória eterna com o Pai. Porque o dia que cessarem os amanhãs aqui, porque Ele já voltou para consumar a sua obra, para consumar aquilo que Ele começou. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Como eu preciso aprender de Ti, Senhor. Como eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Para onde iremos? Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu creio nisso. Deus cuida de mim, cuida de você também. A sombra das suas asas, Ele cuida dessa igreja, Deus cuida de mim, cuida desse ministério, dos seus ministros, eu amo a da sua liderança casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês, eu quis reunir vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Que figura carinhosa, que jeito carinhoso, compassivo, cuidadoso de Deus descrever seu desejo, como Ele quer fazer com seu povo. Tenta tirar o pintinho lá, galinha, chega perto, você vai ver como ela cresce, fica quase igual um pavão, fica igual, abre as suas asas assim, crespa toda. E os pintinhos viram a menina dos olhos da galinha. Vocês são como a menina dos meus olhos, diz o Senhor na sua palavra. Eu os tomei, eu os abençoei, eu os parti, os quebrantei, mas lhes dei uma nova vida.
lhes dei uma vida regenerada, uma vida transformada. Mas continuo tomando suas vidas, continuo abençoando, continuo quebrantando e devolvendo. Eu tenho um propósito na vida de vocês, eu tenho um plano. Eu é que sei que planos que eu tenho para vocês. Planos de paz, não de mal. Para lhes dar um fim, um futuro. Ah, papai, obrigado. Obrigado, papai, obrigado. Eu sou teu. Eu sou teu. Tu és meu. Oh, Senhor, que amor lindo, que amor imenso, que amor maravilhoso. Obrigado. Não posso viver sem Ti. Preciso de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado por Tua presença aqui. Perdão pela minha insuficiência como pregador, pela minha deficiência como expositor da palavra. Perdão, Senhor. Perdão. Ah, Senhor. Mas que de alguma forma Teu Espírito Santo tenha falado, Senhor, ao coração da Tua igreja, do Teu povo.